Em novidades agora sobre a história do policial morto aqui em Teresina. Nós estamos em paralelo em comunicação em off com a polícia. E sobre o caso do sargento morto, os suspeitos de assassinato do sargento da PM alegam que não sabiam que a vítima era policial. Os indivíduos envolvidos nesse latrocínio, porque a polícia deixa de tratar como execução e trata como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, do sargento da Polícia Militar Antônio Galvão, morto a tiros na frente de sua academia no último sábado. A informação que a polícia nos repassa, como até novidade, é que esses criminosos não tinham conhecimento de que a vítima era um policial. Apesar dele estar armado e da arma ter sido alvo, de roubo por parte desses criminosos, eles pensaram que era uma pessoa que estaria armada e não que seria ou se tratava de um policial. Essa informação foi revelada há pouco pelo delegado Bruno Ursulino para nossa equipe por parte do DHPP. O delegado confirmou também que os suspeitos não sabiam que estavam atacando um policial. Infelizmente, na hora eles iam passando e o policial se encontrava naquele local, disse o delegado. Detalhes do crime: os suspeitos identificados como Cauã Pablo Vieira Silva, de 19 anos, e um adolescente já tinham um histórico de crimes juntos. No dia desse crime, eles estavam circulando pela zona sudeste de Teresina em busca de possíveis alvos. Ao avistarem o sargento, notaram um colar de ouro em seu pescoço e decidiram abordá-lo para roubar. Galvão reagiu, mas estava em desvantagem e foi atingido por 3 tiros. Os 3 disparos foi na região das costas e um na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram levando a arma do policial. O menor envolvido foi morto num confronto com a polícia no dia seguinte, enquanto Cauã, que era o proprietário da motocicleta utilizada no crime, foi preso e enfrentará acusações de latrocínio e de corrupção de menores. Então preste bem atenção nessa seguinte informação que a polícia nos repassa. Quem foi morto nessa história foi o menor, que foi até encontrado junto com esse tal de Cauã dentro de um motel. E aí acabaram fugindo ali na hora. A outra novidade importante, a primeira eles não sabiam que se tratava de um policial e teriam ido atrás do policial para roubar um colar. Mas isso ainda a polícia vai só concluir e confirmar isso depois que tiver toda a perícia, dados periciais revelados que realmente houve aí a intenção do colar e não de matar simplesmente esse homem porque ele estaria armado. Eles estavam com medo da pessoa reagir por estar armada. Ainda sobre o caso do sargento morto, uma outra informação que chega é que a Polícia Militar descartou totalmente retaliação e apontou latrocínio na morte do sargento Helenilton Galvão em Teresina. O velório dele e cortejo teve forte comoção aqui na cidade. Segundo o tenente-coronel Alves, que nós entrevistamos, responsável pela divulgação das informações, as investigações indicam que o crime foi um latrocínio, um roubo seguido de morte, tendo como objetivo o roubo de um colar que a vítima usava. Helenilton Galvão foi morto a tiros enquanto conversava com amigos em frente à sua casa, no bairro Francisco Marreiros, na zona sul de Teresina. Os 2 homens chegaram numa moto, efetuaram diversos disparos contra o sargento, que não teve chance de reagir. Logo após o crime, a polícia deu início às buscas e no domingo localizou os 2 suspeitos escondidos num motel na zona leste da capital. Durante a tentativa de abordagem, houve troca de tiros com os policiais e o adolescente João Emanuel Fernandes de Souza, de 16 anos, acabou baleado, sendo encaminhado ao HUT, Hospital de Urgência de Teresina, onde morreu. Já Cauã Pablo Vieira Silva, de 19 anos, foi preso e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ambos já tinham um histórico no crime, já tinham envolvimento até familiar, de familiares que estão presos. Outra novidade que eu vou trazer não vai ser da minha boca, viu, gente? Vai ser da boca do delegado Charles Pessoa, detalhando a família do crime envolvida na morte desse policial militar. Nesse domingo, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí esteve presente aí em operações importantes pela cidade e o delegado Charles vai nos trazer isso. A ação está relacionada às investigações também da morte do cabo da Polícia Militar e é isso que nós vamos ver agora e ouvir da boca dele, do delegado Charles, direto do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO. Delegado Charles Pessoa, dando detalhes à imprensa. Vamos ouvir, vamos ver. A
morte do policial militar está sendo investigada pelo DHPP, né? Então eu não quero aqui trazer muitas informações a respeito da investigação, porque ela não está sob a nossa responsabilidade. Mas pelas informações que nós temos, e também participamos de alguma diligência, foi um latrocínio. 2 criminosos tentaram assaltar um policial militar e um amigo. Infelizmente, aconteceu essa tragédia que resultou na morte do policial militar. Criminosos que já tinham sido presos, infelizmente, já estavam em liberdade, né? Alguns deles, na verdade, um deles, né? O que também entrou em confronto com a polícia ontem, já tinha sido alvo de investigação do Draco, preso pelo Draco. Esse ano de 2025, a mãe dele, desse criminoso, está presa pelo Draco, na operação do Draco. Inclusive teve audiência recente dela. Um tio dele já tinha sido preso pelo Draco. O outro tio já tinha sido preso pelo Draco. O irmão dele já foi preso pelo Draco. A irmã que escondeu a arma já tinha sido presa pelo Draco também. A avó, com mais de 70 anos, já tinha sido conduzida em uma operação. Infelizmente é um núcleo familiar muito similar a esse núcleo da Zona Norte, que tem envolvimento com essas organizações criminosas, que vem causando um mal muito grande para a sociedade piauiense. Um deles tirou a morte desse nosso profissional, né, desse nosso policial, que infelizmente deixou a sua família em razão da atuação desses criminosos que devem sim permanecer encarcerados. Olha, você viu, a maioria daqueles criminosos já tinha passado, a polícia passado a mão neles. Quer dizer, se não fosse a nossa lei frágil nesse país, esses caras estariam na cadeia e não matando o sargento nas ruas de Teresina. Tá aí a foto dos dois que estavam na moto e que tiraram a vida desse policial. Ainda sobre o caso do sargento, eu vou agora ouvir o coronel Aldivan Nunes, do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial, AB Perrone, afirmando que os autores do assassinato do sargento da PM Antônio Galvão, morto a tiros em Teresina, já haviam subtraído armas de fogo de outros agentes de segurança. Olha essa novidade que ninguém tinha falado até então, mas que nós conseguimos através da palavra da entrevista coletiva ali com o coronel Aldivan. Você vai ouvir nesse vídeo o coronel Aldivan falando justamente sobre esses elementos. Não era a primeira vez que esses criminosos já tinham roubado antes armas de outros policiais em Teresina. Que loucura! Antes eles já tinham roubado armas de policiais, mas no caso desse sargento, por algum motivo que a polícia ainda investiga, eles não só roubaram a arma, como mataram esse policial. Vamos ver. E a resposta foi à altura do que ele mereceu. 2 indivíduos de alta periculosidade, 2 indivíduos que costumados no mundo do crime, já foram presos com arma de fogo, já tomaram arma de policial militar. Ou seja, esse indivíduo aí que foi neutralizado, só para os senhores terem uma ideia, já é a 3ª arma de fogo que ele tomava aqui de agentes da segurança pública aqui do estado. Então nós conseguimos identificar o real local onde eles estavam, fomos até o local, o BOP, o DEP, a RONE, adentramos o local e lá no local os 2 indivíduos que estavam homicidados, um deles não atendeu o comando, reagiu, atirou nos nossos agentes de segurança pública e não restou nenhuma opção tática a não ser neutralizar esse indivíduo, né? Ele foi neutralizado, o outro indivíduo atendeu o comando, foi preso, foi conduzido. Embora esse indivíduo que foi neutralizado também foi prestado os primeiros socorros, a gente conduziu ele para o HUT, mas infelizmente ele veio a óbito. E assim, quero dizer aqui que todo e qualquer ataque a qualquer agente do Estado aqui no Piauí, a resposta vai ser dentro do estrito cumprimento do dever legal, dentro do exercício regular do direito e à altura das integrações das forças policiais. E, Coronel Aldivan, a gente vê que ele já estava tentando fazer uma rotina de roubar arma de polícia, né? Ele estava tentando, né? Mas aí tenho certeza que agora ele não vai subtrair mais nenhuma arma de nenhum agente de segurança pública aqui do estado.
ele não atendeu o comando de ser preso e reagiu, foi neutralizado, foi prestado aí o socorro para ele, foi conduzido para o HUT, mas veio a óbito. Essa é a resposta do sistema de segurança pública do Estado a qualquer indivíduo, a qualquer meliante que venha atentar com qualquer agente do Estado do Piauí. Olha, sobre essa história do sargento, mais uma outra novidade, o delegado Bruno Ursulino, nós falamos com ele e ele trouxe uma informação importante sobre o caso do policial morto aqui na capital do Piauí, aqui em Teresina. Vamos ouvir e ver. Os indivíduos eles já se conheciam, eles tinham por hábito de realizar diversos assaltos e não diferente, nesse dia eles saíram para fazer o mesmo, saíram rodando pela cidade para procurar vítimas a serem assaltadas, tanto que ele narra pra gente que antes de passar na região onde a vítima se encontrava, eles estavam passando pela região do Grande Seu até chegar no local. Quando eles visualizaram a vítima com seus amigos, eles olharam um deles que estava com um colar de ouro e aí eles passam por 3 vezes. Na terceira passada, aí eles descem da motocicleta e anunciam esse assalto. No anúncio do assalto, o policial, no seu reflexo de defesa, tentou efetuar o saque da arma, mas como ele estava em posição de desvantagem, acabou levando a pior e pegou disparos pela parte das costas. Foram 3 disparos. Aí ele vai ao chão e esses indivíduos pegam a arma dele, pegam a arma e fogem. Após isso, a polícia começa a realizar diversas diligências, então a gente consegue recuperar essa arma, nós conseguimos encontrar a arma utilizada e no momento da captura deles, o menor resolve ainda reagir. E aí, então foi neutralizado, as equipes estão de parabéns pela ação legítima e o outro está preso e à disposição da justiça. Eles não sabiam que se tratava de um policial. O policial foi a bola da vez ali, que a gente estava com ele também, né? Exatamente, a gente questiona isso, entendeu? Inclusive a gente tenta verificar contradições, mas realmente eles não sabiam que se tratava de policial. É que infelizmente, na hora eles iam passando e o policial se encontrava naquele local. O delegado, quem executou o disparo contra o policial foi o menor de idade, né? Foi o menor, até pelo próprio posicionamento na motocicleta, que o maior era o proprietário da motocicleta e ele nos relata que todas as vezes que saía para assaltar com o menor, ele sempre era o piloto. O que está preso certamente responderá por latrocínio. Latrocínio, mais a corrupção do menor também. Um agravante. Mais um agravante. Aqui a gente vai analisar com bastante cuidado para que a gente não deixe escapar nada diante dessa culpabilidade dele. Delegado, o perfil dos 2 acusados é o que morreu do que está vivo? São indivíduos que já estão entregues à vida criminosa, são indivíduos que tiveram a oportunidade de estudar e de trabalhar, tanto que o maior utilizava essa motocicleta para trabalhar como entregador, mas ele preferiu abandonar o emprego e dedicar ao mundo do crime. Então a gente sabe que ele é proprietário dessa moto e que utilizava ela para isso. Há informações de que a arma do policial foi encontrada com a namorada de um deles. Essa informação procede? Ela estava escondida lá na residência e aí foi entregue a nós. Ela se encontra hoje com a gente, será periciada e posteriormente será restituída, tendo visto se tratar de uma arma particular. A namorada foi conduzida? Foi conduzida, foi ouvida e aí todos os detalhes estão sendo esclarecidos. Nós vamos conversar